Olá, meus queridos! Para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Santana, sou nutricionista, trabalho com nutrição ortomolecular e modulação intestinal e hoje eu vou contar um pouco para você como funciona o meu trabalho, né? Qual é a minha linha de tratamento. O primeiro passo do meu tratamento é limpar o organismo. Para quem já conhece o meu trabalho, sabe que eu falo muito sobre a importância de reduzir bactérias tóxicas do intestino e do fígado e mudar a rota da inflamação para uma rota de desinflamação. Então, limpar esse organismo, restaurar funções digestivas e reequilibrar a microbiota intestinal é o primeiro passo. Mesmo quando o paciente chega no meu consultório, até mesmo com as consultas online, que eu tenho feito muito, se a queixa principal não é uma queixa digestiva, né? Então o intestino funciona bem, não tem gases, não tem distensão abdominal, então esse paciente logo vai pensar que ele não tem problema no intestino. Mas nós temos hoje muitos estudos já mostrando que o intestino tem relação com órgãos à distância. Então, se você tem uma alteração de imunidade, uma alergia de pele, uma doença respiratória, né, uma doença autoimune como tireoidite de Hashimoto, psoríase, a fibromialgia, já tem toda a relação com o intestino, um fígado gorduroso, ou até mesmo quando quer emagrecer, porque eu falo que o emagrecer é a ponta do iceberg. Nós temos toda uma cascata de rota de inflamação que precisamos ajustar para que o emagrecimento aconteça. E o contrário também, a pessoa que é muito magra e não consegue ganhar massa muscular, ela também tem uma rota de inflamação. Então, limpar o organismo e restaurar as funções orgânicas que são fundamentais para nutrir qualquer órgão e células à distância é primordial. Então, esse processo eu faço em 2 etapas de limpeza, que normalmente nós temos um prazo aí de 45 a 60 dias. Esse paciente vai precisar de pelo menos 2 consultas comigo para fazer esse processo de limpeza de intestino, restauração das funções digestivas e restauração dessa microbiota intestinal, para que então começamos a pensar na descontaminação e na desparasitação. Então, o primeiro passo é limpeza do organismo. Posterior a essa etapa, eu faço um processo de descontaminação, que já é mais focado para retirar metais tóxicos, solventes desse organismo, e eu faço essa etapa de forma natural, com ervas, com alimentos, tem alguns compostos também naturais, né, de minerais, que a gente utiliza para retirar esses metais tóxicos e melhorar essa comunicação dos órgãos, né? Um corpo funcionando bem. Eu falo que um problema que nós temos lá no dedinho do pé não está localizado só no dedinho do pé. O nosso corpo, ele é um corpo como um todo e as alterações são sistêmicas. Então, melhorar a disponibilidade de nutrientes e a conexão energética dos nossos órgãos é fundamental. Então, esse processo eu fico em torno de 30 dias, de 20 dias, então depende muito do paciente, mas eu posso fazer essa etapa também anterior a um processo de desparasitação, porque a desparasitação é uma próxima etapa para trabalharmos aí nessa rota de mudança metabólica e equilíbrio do terreno biológico. Então, posterior à descontaminação, vem a desparasitação. E aí nós vamos lidar com os vermes, né? Que muitas pessoas pensam que não existem mais e que eles foram exterminados, e isso não é verdade. A experiência clínica que eu tenho tido nos últimos 2 anos com desparasitação, mais especificamente no protocolo de tratamento, tem mudado a vida dos meus pacientes e tem mudado a minha vida também, porque eu falo que aquilo que eu proponho para os meus pacientes, primeiramente eu faço em mim e também aplico na minha família. Porque aquilo que faz sentido para mim e é algo bom e benéfico, não tem como eu não fazer, né? Então, eu falo que tudo que eu proponho para vocês, pode ter certeza que eu já fiz comigo.
Tá? Então a desparasitação é um processo muito específico e essa desparasitação eu faço de forma natural, com ervas, com chás, com tinturas que são extratos de plantas concentrados, frequenciais, né? Nós vamos usar processos específicos. Os vermes, eles fazem tanto a desova, né? Tem um processo de reprodução desses vermes com ciclo lunar. Então é um processo extremamente específico que eu fico com o paciente em consulta, normalmente umas 3 a 4 consultas para fazer todo o protocolo de desparasitação. Então essas etapas são fundamentais para um tratamento metabólico. Sempre com a visão da modulação intestinal, da nutrição ortomolecular, que é esse olhar integral, e depois colocar no corpo, né, prescrever nutrientes ativos e específicos para a recuperação desses órgãos, e também do campo energético de vibração dos nossos órgãos, porque vermes, parasitas, metais tóxicos, eles roubam a nossa energia. Então esse conhecimento de voltar essas conexões energéticas, físicas, né, metabólicas do nosso corpo, é uma restauração que tem feito muito sentido na minha prática clínica e por isso eu não consigo pensar em um outro manejo com o paciente. Então hoje na minha prática clínica esse é o caminho. Essas são as etapas que eu trabalho para então eu perceber quais são as suas individualidades, né? O que de fato é seu, porque muitos dos nossos sintomas estão ali por intoxicações, por vermes, por metais tóxicos, às vezes num receptor de nutriente, num receptor de hormônio. Então essas etapas são fundamentais para eu limpar primeiro esse organismo e depois conseguir entender o que de fato é seu ou se aqueles sintomas estavam potencializados por intoxicações, por desequilíbrio de microbiota intestinal, porque hoje já tem vários estudos mostrando a relação, a conexão cérebro-intestino e a maior produção de serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, né, do brilho nos olhos, no intestino. A microbiota intestinal faz 95% da serotonina. Então, se a pessoa tem uma alteração nessa microbiota, não favorecendo tanto a produção de neurotransmissor serotonina, com certeza vai ter uma alteração emocional. Se não tem bactérias benéficas produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, que são extremamente benéficos para nós, essa pessoa provavelmente vai ter compulsão alimentar, porque esse estímulo, esse equilíbrio da fome e da saciedade vem da microbiota intestinal também, por ação lá no nosso sistema nervoso central. Então nós temos essa conexão cérebro-intestino. Eu preciso observar se essa alergia, se esse desequilíbrio da pele, da microbiota de pele, não vem de um desequilíbrio de microbiota intestinal, porque pele tem total comunicação com o intestino. Então são etapas fundamentais e que hoje é a base do meu tratamento. Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre esses processos, né, fico à disposição, mas saibam que a base é limpar o organismo, retirar metais tóxicos solventes, deixar as células mais receptivas para os nutrientes e até mesmo para os alimentos e desparasitar. Então, a base do meu tratamento são aproximadamente 4 meses, com pelo menos, no mínimo, 4 consultas para fazermos essa etapa de reequilibrar o terreno biológico. Que eu digo e eu vivencio isso todos os dias, que é uma mudança de vida, é uma mudança de rota metabólica e que faz muito sentido para mim e tem feito muito sentido para cada paciente que eu tenho o privilégio de cuidar, de tratar e de orientar. Gratidão e espero te encontrar numa consulta ou numa mentoria para que isso seja uma verdade também na sua vida. Até mais!